que eu queria que a gente fizesse? Que a gente entendesse melhor a matriz de confusão hoje, tirasse as confusões da matriz e montasse uma curvinha ROC, ou começasse, na verdade, começasse a falar sobre critérios de performance de classificadores, não é mesmo? E eu estou fazendo isso antes mesmo de ensinar os classificadores e tudo mais, porque eu quero que a gente tenha essas coisas bem consolidadas na cabeça, independente de onde vieram os dados e como foi feito, nem se foi você que fez ou não, é muito importante ter uma noção de qual que é a performance do negócio. E a performance do negócio é melhor visualizada com a matriz de confusão. Matriz de confusão. A gente falou bastante disso já, então não vou voltar em todos os pontos, mas aí a partir dela nós vamos criar métricas, nós vamos usar métricas existentes e discutir um pouquinho de métricas existentes para a qualidade do resultado final. Mas todo mundo tem uma noção intuitiva, mesmo apesar da matematiquez envolvido, que não é muito, mas existe, todo mundo tem uma noção intuitiva se o negócio deu certo ou não, quando você coloca aqui verdade, como é que é? A predição não não é, e aqui foi o predito, e aqui, não deu espaço. E aqui você coloca a verdade. A gente discutiu bastante isso aí, falamos de abacaxi, falamos de outras coisas, mas a moral da história é colocar essa tabelinha de contingência 2x2 aqui, onde as coisas têm que bater. E quando você diz que era mesmo, aqui, significa acertou. Aqui é acertou. Quando você diz que não era e não era mesmo, é aqui, você acertou também. E aí conta quantos casos. Quando você diz que mas não era, é aqui. E quando você diz que não é mais era, é aqui, são falsos, certo? Vamos olhar isso com calma. O que eu pedi para você fazer? Para você montar a tabelinha do problema que a gente está trabalhando, só que cada um ia fazer o seu e ia colocar tudo no lugar só. E aí, em vez de ficar postando todo mundo, quer dizer, em vez de ficar todo mundo postando, alguém aí, que eu já esqueci quem, montou uma planilhinha bonita para a gente estudar. Então eu vou pedir para você, vai lá no Facebook, estou no Facebook, ordem cronológica para facilitar a vida. Vai no Facebook e clica nesse link aqui, ó, que é a tabelinha que o pessoal estava montando, que começou a montar e o monitor botou ordem aí no negócio, ele fez mais coisas. Tudo bem? Deu para entender o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos pegar os dados daqui que todo mundo gerou, da matrizinha abacaxi, não, vou botar aqui, não é, não é, tudo binário, hein? Não é moderno, é binário. Muito bem. E aí cada uma dessas casinhas é esse daqui. Quem foi essa campainha? Alguém quer entrar? Pois não, pode entrar. Tocou a campainha na sala e botamos para dentro. Mas voltando aqui, né? Então, o monitor ajeitou essa tabela para a gente. Era para você ter colocado seus resultados aqui. E o monitor também deu uma arrumada com aqueles que ele viu postado avulso no Facebook, tá? Beleza. Aí a primeira coisa que eu já achei estranha é que a galera não conseguiu concordar quantos pontos tem. Isso já é meio, puxa vida. Tudo bem, tem alguma polêmica se ali é um barulho ou não é, pode até ser, mas tem gente que viu 37, tem gente que viu 50. Interessante isso, mas não está certo isso. O ideal seria que fosse tudo o mesmo número, né? Afinal, é o mesmo dado e tal. Mas não vamos entrar no mérito dessa questão, não, porque não vai ser necessário para as métricas que a gente vai usar. Se é o mesmo dado e os mesmos eventos sendo analisados, não deveria ter isso. Mas para as métricas que a gente vai usar agora também não faz diferença, porque a performance do classificador, você pode comparar você pode aplicar o mesmo classificador em diferentes dados que tenham tamanhos diferentes, e para você comparar
as performances, não precisava ser exatamente o mesmo tamanho. Então, vamos tocar o barco aqui assim mesmo, apesar de ser um pouco esquisito, querer deixar isso claro. Aí o monitor fez alguns deles também, só para... Eu acho que esse aqui é o dele, com outros valores. Opa, começaram a mexer aí. Olá, hein? Não vai ficar mexendo nas coisas que eu estou mexendo ao mesmo tempo, Heitor. Mas, enfim, a menos que você queira consertar o seu. Então, o que eu quero fazer é o seguinte, vamos montar as métricas. A gente já tem a tabela de contingência aqui, a matriz de confusão, e agora vamos dar uma olhadinha nas principais métricas. E para isso, eu pedi para você ir lá no Wikipedia. Vai no Wikipedia, escreve matriz de confusão. Matriz de confusão. Pô, tem muito link, né? Tem, mas cadê o Wikipedia? Wikipedia. Matriz de confusão, que agora tem em português, com algumas coisas aqui, que alguém traduziu, que não sei quem foi, deixa eu ver. Alguém que quer ganhar ponto, traduziu, fui eu. Nix Lovelace, não sei quem é Nix Lovelace, é algum de vocês aí, o Nix Lovelace? Vou considerar que a ausência de sinal é negativa, não é ninguém que está aí. Mas enfim, aí hoje... Hã? Eu disse no chat, sou eu. Você quem, Melissa? Não, você quem? Ah, você que é o Nix Lovelace? Então tá bom. Pelo jeito, só você vai ganhar ponto, hein? Mas enfim, vamos voltar. Os caras estão achando que vão tirar 10 mesmo, 10 mais 0,8 dá quanto? Não sei se é bem assim não, mas tudo bem. Aí tinha essa tabelinha, a nossa tabela é só até aqui, ó. Você tá vendo o mouse? Homem de mouse, você tá vendo o mouse? Estamos. Então tá bom. A tabela nossa de contingência, de matriz de confusão é só isso aqui, né? Só esse pedacinho aqui. O resto já começou didaticamente a botar algumas medidas. Tem algumas que continuam em inglês, mas tudo bem. Por exemplo, esse aqui, a gente ajeita alguma hora. Esse aqui está em inglês. Não vou falar de todos, porque nem todos são amplamente utilizados, mas o legal é saber que existe tudo isso aqui. Eu vou entrar no verbetezinho em inglês também, porque lá tem mais coisa interessante que a gente não traduziu. Confusion Matrix. Confusion Matrix, olha só. Então, a Confusion Matrix no inglês tem esse monte de coisa legal aqui que a gente vai acabar usando mais cedo ou mais tarde. Eu quero falar disso ainda hoje. Mas vamos começar aqui a nossa brincadeira para ficar mais interessante. Confusion Matrix, matriz de confusão. Então tá bom. Até agora o que a gente tem ali no Excelzinho? Esse. Eu quero colocar alguns a mais aqui. Então, uma medida muito utilizada é a acurácia. Olha que bonito. Também conhecido como exatidão, deve ser em português de Portugal, não é mesmo? Mas a acurácia é bem usada. Eu deixei as abreviações aqui em inglês mesmo, não fiquei traduzindo a acurácia, ou, por exemplo, esse outro que também é famosão, que a gente vai ver daqui a pouco, o FDR. Eu deixei FDR mesmo, mas é FDR, não é Franklin Delano Roosevelt, não. É FDR de False Discovery Rate, ou Ratio. Acho que é False Discovery Rate. É um clássico dos clássicos que é utilizado em muitos lugares, até em teste estatístico tradicional, fora do contexto de machine. Então é muito importante, mas daqui a pouco a gente vê. Vamos começar com esse aqui. Então, por exemplo, qual que é a acurácia do seu procedimento? Não estou querendo ficar discutindo muito esse em si, porque foi só um exemplinho para a gente trabalhar, tá certo? Mas uma vez dado isso, você chegou na empresa, já tinham feito isso, uma vez tendo isso, vamos olhar a performance do negócio usando esses conceitos. Isso aqui é um negócio que exige que você saiba a verdade. Se você vai montar uma matriz de confusão, você precisa saber a verdade, mas isso também não é bem assim, porque você pode estar... Peraí, deixa eu tomar uma água.
essa questão de ser a verdade pode ser verdade por definição, não precisa ser a verdade verdadeira. Você pode falar, vou assumir que esse conjunto meu aqui é o que está verdadeiro, mesmo sem saber se isso é realmente certo. Você pode estar classificando uma coisa que já foi classificada, mas a que foi classificada também tem incerteza associada. Mas para o seu problema, você vai assumir que é verdade e pronto, tá bom? Isso é importante pôr em mente, que essa conversa para você saber se você acertou ou não, você precisa comparar com alguma coisa que é correto, para você saber se está bem ou não. Mas muitas vezes o que é correto também não é totalmente correto, tá? Então, eu já vi exemplos práticos da vida real, onde a verdade estava errada e o classificador é que estava certo. Isso acontece. Aí você volta lá e fala, pô, mas tá certo isso mesmo? E aí você descobre que, na verdade, o classificador acertou. Quando acontece isso, é bem legal, porque mostra que o machine learning estava mais certo do que a pessoa que pôs os rótulos. Mas não vou entrar nessa discussão agora, mas eu quero que você ponha em mente que essa matriz a gente precisa de ter uma verdade. Só que essa verdade não precisa ser a verdade verdadeira que o Senhor criou. Pode ser uma verdade relativa que foi feita num passo antes, tá? Só para esclarecer. Mas, enfim, precisamos disso aqui. Então, vamos calcular o primeiro acurácia. Então, o que eu quero que você faça? Eu quero que você vá lá na planilhazinha e calcula a acurácia do seu. O seu deve estar lá em algum lugar. Se não tiver, faz. Se não fez, é falta, mas tudo bem, não tem problema. Você compensa essa falta outro dia. Coloca aqui, vamos preenchendo aqui para o lado, ó. Vamos colocando aqui para o lado. E vamos fazer só do acerto, porque a galera resolveu que não ia fazer o dos erros e pronto. Então, vamos pôr isso aqui mais para o lado. E vamos criando E vamos criando as métricas associadas à matriz de confusão para a gente ver a performance desse negócio e entender de uma vez. Isso aqui é muito importante, tá? Entender essas coisas. Porque depois você sair por aí pilotando os videogames do Machine Learning, vai parecer mais fácil do que é se você... Não, vai parecer fácil, mas não é tão fácil assim se você não souber essas coisas aqui. Se você souber, aí é fácil mesmo, porque alguém fez a parte de implementação difícil, você precisa só se concentrar na interpretação, tá bom? Então, eu tô dando mais enfoque a isso. Então, vamos lá, vamos montar. Cada um vai no seu aí, se localiza, tá por número USP, e monta a acurácia. E o que é a acurácia? Você vê aqui, é a somatória do verdadeiro positivo com o verdadeiro negativo dividido pelo total. Então, é assim, quantos você acertou? Quantos não? Qual é a fração de acertos? E acerto significa falei que era quando era e falei que não era quando não era, tá bom? Então vamos começar pela acurácia. Eu quero saber quão acurado você é. Sabe mexer nisso aí? Se não souber, vai olhando, ó. Vou somar o certo, esse era certo, mais, quem é certo mais aqui? O 4. Esse. E vou dividir pelo total, que eu já deixei no jeito aqui, tá? Eu já deixei uma... Deixa eu diminuir as casas aqui, porque tudo isso de casa não... Alô? Alô? Eu tava falando com as paredes? Tava, professor, caiu. Por um bom tempo, eu acho. Aham. Os caras Você nem... falou assim, vamos fazer algo mais dinâmico. Aí caiu. Putz! Olha aí onde eu já tô, minha gente. Você tá vendo o que eu tô vendo? Não. Não. Ah, eu gastei o meu latim. Não, fala sério. Aqui a internet hoje, cara, fica meio... Que liga e desliga a internet, cara? Tá maluco? Isso aqui não é Windows não, rapaz. Deve ser as crianças no Netflix. Pior que... cara, pior que é isso mesmo. A mulher resolveu... Os caras... Peraí, deixa eu esculachar lá, peraí. Vocês estão na internet aí? Porque a banda tá entupida a internet. Se eles puderem fazer local, meu Deus, tá entupindo. Eu tava falando que ia cair na prova. Seguinte, você tá vendo o que eu tô vendo?
Agora sim. Tá, Sim, então tá vamos bom. combinar. Então eu quero que você. Então a FDR é um negócio importante que a gente precisa saber o que, que é. Por isso que eu gostaria que você implementasse aí. Implementasse não, que é só uma continha. Fizesse a continha do FDR, que é no total de coisas que você falou que é, quantas não eram? Ou seja, seu falso positivo dividido por todas as coisas que você falou que eram positivas. Para a gente ter uma ideia de quanta besteira você falou. Besteira de um tipo específico, tá bom? Põe nessa coluna aqui. Aí eu peguei o de alguém e fiz aqui. Você falou que é, mas não é. Falso positivo dividido por falso positivo mais verdadeiro positivo, que são esses daqui, né? É tudo que você falou que é. Esse daqui é o FDR. O falso é tudo que é falso você falou que era, dividido por tudo que você falou que era, tudo que você falou que era positivo, que por sua vez é o falso positivo mais o verdadeiro positivo. O outro, o próximo aqui que eu quero fazer, o precisão, PVV, que a pessoa chama de Positive Predictive Value, eu prefiro falar precisão, mas tudo bem, que em inglês seria precision. Ele também é em relação a tudo que você falou que era positivo, mas dessa vez é o verdadeiro positivo. Então tudo que você falou que era mesmo, e você tinha razão, dividido por tudo que você falou que era positivo. Tá dando para entender ou não? Gente, então assim, tipo, o FDR, quanto mais próximo de zero, melhor. E o PPV, tipo, quanto mais próximo de 1, melhor. Sim. Se for perfeito, porque pensa assim, ó, se for perfeito, eu nunca falo nada que seja falso. Então não tem falso positivo. E, portanto, o verdadeiro positivo é tudo. Sei lá quanto que deu aqui, x. E não. E aí fica 0 sobre 0 mais e não, que dá 0. E o outro fica e não sobre 0 mais e não, que é 1. Entendeu? Então, no mundo ideal, esse aqui vai para 1. No mundo ideal, esse aqui vai para 1 e esse aqui vai para 0. No mundo ideal, tá bom? Tudo bem? E, e esse é um menos o outro. Claro, porque o que está embaixo é igual, tá vendo? Faz sentido ou não? Faz sentido, só demora um pouco para eu processar isso na minha cabeça. Não, isso mesmo, vamos com calma. Por isso que eu quero que você faça. Que, os caras já estão fazendo PVV aí. Mais um que. Eu não vou fazer todos, não, tá? É só pra gente. Vou botar umas casas aqui. Pronto, vai ficar bonito. Então, esse da precisão é uma coisa importante também. Vamos para outro que é importante. O revocação. Puta, nome feio esse. Recall é muito mais bonito. Sensitivity é muito mais bonito. Poder, isso aqui são vários termos diferentes, dependendo da comunidade que você vem, para falar a mesma coisa. Então tem muita perda de tempo que as pessoas ficam batendo boca de, mas eu usei sensitivity, eu usei revocação, né? Gente, por isso que eu estou falando desde o começo dessa aula. Tem a matriz de confusão, e todas essas continhas fazem sentido, e é sempre em relação a VP, FP, VN e VN. É sempre assim. Tudo é função. Pode ser uma função muito louca, mas vai ser uma função muito louca dessas 4 coisas. E cada uma significa uma coisa. Tá? Então vamos por partes aqui. A revocação. Eu botei esse link também porque ele é bonito. Olha essa figurinha que bonita. A revocação, inclusive eu vou até abrir aqui. Tem até uma interpretação bonita aqui do lado, ó. O que é essa revocação? Olha que bonito. Quantos elementos relevantes foram selecionados? Porque você pode ser um cara que nunca fala besteira. Só que também você só abre a boca quando você tem certeza absoluta e deixa um monte de coisa legal passar. Não serve, percebe? Percebe? Sim, copia. Copia em frente.
Então, a revocação é isso. Eu não gosto desse termo revocação, porque ele é muito brasileiro demais, português demais. Eu gosto do recall. Mas é tudo a mesma coisa, tá bom? Já vamos pôr aqui a revocação. Recall. Também conhecido por TPR, que é o True Positive Rate. Quer dizer, de todas as coisas que você falou que são positivas, não. De todas as coisas positivas, quantas que você acertou? O que foi? Desculpa. Você poderia repetir novamente a questão da condição positiva? Ó, condição positiva, que é esse que está aqui embaixo, é todo mundo que tiver aqui, ó. Todo mundo que tiver nessa coluna. Que a verdade é positiva. Entendi. Aqueles que você acertou, era positivo e você falou que era. E aqueles que você errou, era positivo e você falou que não. É isso que ele está chamando de condição positiva, tá vendo? É porque está misturado português e inglês aqui, que a gente não teve vontade política ainda de todo mundo entrar lá e cada um traduzir um e resolver. Mas alguma hora a gente resolve isso. Tá sendo feito por pedaços. Mas a condição positiva, se tivesse em inglês, estaria aqui direto. Ó, cadê? Confusion Matrix. Pronto, a condição positiva são todos esses aqui, tá vendo? Esses dois. E o true positivo é esse, que você acertou e era mesmo. O que você acertou e era mesmo é a 1. Então, deixa eu substituir pelo 1 aqui, pela essa daqui. Pronto. Nesse exemplinho que eu peguei foi esquisito, que o que era verdade, mas ele disse que não era, ele nunca falou esse exemplinho. Então é perfeita, o recall dele é perfeito. Todo mundo que tinha que ser chamado foi chamado. Tá vendo? Todo mundo que tinha que ser chamado, todos os 6 picos que tinham que ser chamados foram chamados. E quem foi... Bom, se foi todos os picos que foram chamados tinha que ser chamados, então ele não errou nenhum nesse sentido. O erro dele está concentrado em outro lugar. Preenche aí para a gente ir para o próximo. Recall é um negócio importante. Então, por exemplo, aqui esse fallout, que é esse é um que a gente não, assim, não usa. Probabilidade de falso alarme, sabe? De falso alarme. Esse é um que não é muito, assim, muito usado, mas ele é útil também. Todos esses aqui são legais, tá? Mas uns são mais populares do que outros. Precisão, o FDR, o acurácia. Prevalência é um negócio importante também. Você já ouviu falar isso aí, né? Qual que é a prevalência na população? Mas esse aqui não tem a ver com o seu classificador, entendeu? A prevalência é uma coisa que alguém te contou, alguma outra pessoa mediu, não foi você que fez. Você tem o total da população e uma fração de casos positivos lá dentro. Não tem predição nenhuma envolvida aqui, percebe? Isso aqui é uma coisa que é externa a você. É importante, mas não vem ao caso hoje, aqui não tem que calcular, seria o mesmo para todo mundo. Porque a prevalência, isso tem a ver com os dados e não com o nosso classificador. Deixa eu ver. O odds ratio também é uma coisa bastante utilizada. A especificidade também é uma coisa importante. Vamos falar da especificidade, que essa também é importante. Para dizer quão específico você é. Se você... Vamos ver aqui. O que é o específico? É assim... quando não é... Não, se o seu classificador é específico, significa que ele é bem desenhado para aquela situação. Se vem um negócio que não tem nada a ver, ele não se confunde. Quando não é, ele fala, isso aqui não tem nada a ver, não é. Percebe? Especificidade é uma coisa importante. Aliás, cadê a...
Pô, não tem traduzido? Vamos fazer isso, não é possível. Peraí que eu tô traduzindo. Aí sim, quem falou? Elisa. Aí sim, você quer ganhar ponto mesmo, né? Muito bem. Já pode dar reload ou ainda não? Os caras. Não, esse aqui não foi eu que fiz, esse aqui já. A potência do teste, precisão. Olha, já mexeram aqui no F1, que sabe que a gente vai chegar nele, né? O F1 vai ser o penúltimo que a gente vai fazer hoje, que esse é muito importante. Quer dizer, muito importante não quer dizer que é o melhor. Eu quero terminar a aula de hoje falando qual que eu acho que é o melhor de todos. Eu não, né? O que o mundo diz que é o melhor. E por incrível que pareça, olha que loucura. O melhor de todos não está em nenhum lugar aqui. Então, já estou contando o fim do filme. Fazer drama para depois chegar no final e falar, ué, mas cadê o melhor de todos? E aí eu quem vai ser o primeiro a pôr o melhor de todos. E aí a Wikipedia em português vai ser a única que vai ter o melhor de todos. Mas tudo bem, uma coisa de cada vez. Mas voltando. Então vamos lá, especificidade. O total de não endereço... Os que você falou que não era e não era mesmo, dividido por todos os que não era. Vamos lá na nossa planilha? Eita, tá muita cor aqui, hein? Vou botar aqui, ó, recall, agora eu vou botar especificidade. Vou pegar você aqui, que eu não sei quem é. Vou pegar esse aqui. Especificidade, que estava usando o critério de corte 77. Especificidade. Vou dividir por todos os verdadeiros, todos os negativos. Condição negativa seria o falso, que você errou, você falou que era, mas não era, e os que não são mesmo. Então, são todos os negativos. Vou dividir por zero, eu vou fazer zero em cima só para... Os negativos são a coluna 2 mais a 4. A coluna 2 mais a coluna 4. São todos aqueles que você falou que não era. E em cima, não, são todos aqueles que não são mesmo. E em cima são todos aqueles que você falou que não era e não é mesmo. Seria a coluna 4. Coluna 4 é J, não sei o que lá, tá aqui. Olha só que beleza esse daqui, ó. A especificidade desse tá boa. Porque ele tá falando assim, ó. Quando não é, eu não fico falando que é. Dá para ver aqui, né? Porque se você olhar bem, ó, 37. Quando não é mesmo. Ele fala que não é. Isso aqui tá muito bom demais para ser verdade. Eu tô até meio suspeitando, sabe? Pegou todos os bicos, não errou nenhum e falou pouca besteira. Tá suspeito isso. Com uma correlação baixa dessa. Interessante. Esse aqui não é 83, provavelmente é 0,83, não é mesmo? Vamos botar um zero aqui na frente para não ficar doido. Certo. Especificidade. A galera tá bem específica, hein? Específica. Isso não quer dizer que é bom, né? Quer dizer que é específico. Esse aqui você está fazendo qual, Felipe? Eu estava no lugar errado, senhor. Tá. Pensei que o cara já estava se antecipando. Vamos ver outro que é importante aqui. Acho que chega desses aqui. Todos esses são legaisinhos, uns são mais famosos do que outros, todos são importantes, porque cada um fala uma coisa. Mas alguns são mais famosos do que outros. Especificidade é famoso, sensitividade é famoso, a acurácia é famoso. Agora eu quero falar do F1 Score. O F1 Score é a média harmônica. Chique, né? O que é média harmônica? É uma média que você faz 1 sobre, é só isso. Mas é a média harmônica entre dois, o recall e o precision. Que se você elaborar, fica precision vezes recall dividido por precision mais recall. Tem gente que estuda isso aqui e só pega essa formulinha aqui, ó, e fala, não, porque é uma fórmula. Sabe quando fica
enfeitando o pavão, precisão vezes revocação, dividido por precisão mais revocação. Tipo, é só um jeito que ficou estabelecido, tem propriedades boas e tal, mas é um jeito de levar precisão e revocação, recall ao mesmo tempo. Por quê? Porque essas são ideias separadas, que você pode ser muito bom numa e ruim na outra e enrolar o seu cliente. Porque você pode, aquelas ideias que eu estou falando desde a primeira aula, você pode sempre acertar, sempre, você não deixa um passar. Mas qual que é o custo disso? Falar um monte de besteira. Ou, no outro extremo, você pode ser um cara que acerta sempre, você nunca erra, mas você deixa um monte de coisa importante passar, porque você tem vergonha. É o classificador que tem vergonha de falar besteira. Então ele não fala nada, ele só fala se estiver certinho. Não põe na internet, não faz nada, não fica escondido, não muda com senha. Porque tem vergonha de falar besteira. Agora, quando você sabe que todos falam besteira, não importa em qual ranking que eles estão na vida, você libera um pouco isso. Mas não pode liberar demais a ponto de escancarar e pôr tudo no Instagram, entendeu? Que Instagram não é lugar sério. Faz sentido isso ou não? Professor, tenho uma dúvida. Diga. O senhor falou que tem um que o senhor gosta mais, que você acha que é melhor, mas eu fiquei pensando, então, no caso, tipo, dependendo do que a gente quer, do que a gente está analisando, existe uma métrica mais adequada? Sim, isso que você falou é muito importante. A resposta é sim, e é o que dificulta a vida. Sabe quando você vai perguntar uma coisa para alguém e o cara começa com depende? Aí você já faz, não sabe, né? Não sabe, já começa com esse depende. Qual que é melhor? Depende. Fala logo, eu quero saber qual que é o melhor. Então, mas a verdade verdadeira é que sim, depende. O que não, esse F1 Score, ou o próximo que eu vou falar daqui a pouco, que eu já vou falar, é o do Matheus. Não fui eu que falei que é melhor, não. O mundo tá percebendo. Esses caras, eles são os melhores em que sentido? Quando você não sabe nada, quando você não tem preferência, quando não custa caro perder, quando não tem problema deixar passar, sabe esse tipo de coisa? Aí, quando você tá meio tanto faz como tanto fez, aí você vai lá e mete um F1 Score. Por quê? Porque tá levando os dois em conta, tá vendo? Precisão e revocação, de uma certa forma, eles estão sendo simetricamente contemplados. E aí vem o lance do depende. Se você tiver um problema concreto, que você está trabalhando, real ali, de verdade, onde ser preciso é importante, porque, vamos lá, vamos ver o que quer dizer ser preciso é importante, mas revocação nem tanto. A revocação é a sua capacidade de, tá aqui, olha que bonito, esse precisão versus revocação. Essa figurinha é o máximo, tá até em português já. Você tá vendo a figurinha aí? Sim, professor. Então olha aqui. A revocação é quantos elementos relevantes foram selecionados, e o outro é quantos elementos selecionados são relevantes. Você já viu aquela conversa de é melhor como é que é? É melhor um culpado solto do que um inocente preso? Já. Não, esse é um princípio que a gente usa, não precisava ser assim. Talvez os chineses não concordem muito com isso, mas a gente aqui no mundo ocidental, a gente tem esse princípio de que é muito mais sério você botar um cara na cadeia inocente do que deixar passar uns caras. E é por isso que é tão difícil expor esses caras em cana. Por isso que a polícia não pode chegar atirando total e pronto. Por quê? Você matar um cara que não tinha nada a ver com isso é muito mais grave do que deixar 5 caras que tinham escapar. Nesse problema específico de matar e roubar e de justiça, a maioria dos humanos normais ocidentais tem um entendimento que nem precisa bater muito, não precisa nem bater muito papo, é um entendimento até que consenso de que matar um cara inocente é muito pior do que deixar passar 5 culpados. A gente tem esse entendimento. Então, nesse exemplo aí, você deixaria passar, você gostaria de muita precisão. Porque as consequências de pegar um cara que não são muito sérias. Faz sentido ou não? Fez sim, professor. E o preço que você paga é deixar a gente culpada passar. Beleza, mas esse é um exemplo anedótico que todo mundo fala, tá, beleza, entendi. Mas nas aplicações reais pode ser que não seja assim, não. Você pode falar, não, cara,
Prefiro muito mais fazer em 2 fases. Faz uma primeira fase onde você pega qualquer um que sabe fazer redação. Sabe fazer redação, vai passar da primeira fase. Só me tira o Zé Mané total. Pronto. Aí na segunda fase a gente vê. Ou faz um exame em 2 estágios. Ou faz uma dose, depois faz um adjuvante. Porque no mundo real, dificilmente as pessoas vão te dar na mão um problema que você, data analista, vai resolver tudo sozinho com o classificador e pronto. Vai estar inserido num contexto, percebe? Então, não é que os caras vão chegar e falar, não, o cara lá falou do classificador que é isso, então é isso. Deve ser Covid porque o raio-x falou, sabe? Pô, não é assim, sabe? É para dar Você tem alguns testes que são screenings. Você acha que o cara vai detectar autismo simplesmente porque a mãe falou meia dúzia de coisa no questionário? Não vai, entendeu? Mas é o primeiro screening. Então, se for um questionário que vai ser aplicado em todas as escolas, como por exemplo aí nos Estados Unidos, tem um tal de MChat, passa em todas as escolas. A ideia ali é não deixar passar ninguém. Então, se você olhar torto, pum, você entra para a próxima fase. Faz sentido ou não? Faz sim, professor. Então, essas coisas têm que ser estudadas. Então, infelizmente, a resposta certa é depende. Não é para te enrolar que a gente fala, depende. Mas, muitas vezes, em muitos problemas práticos, a gente não sabe essas coisas. No caso do cara ser morto à toa, a gente sabe. No caso do questionário que pega autismo na escola, a gente sabe. A gente tem uma intuição do que é o certo a fazer. Mas tem muitos exemplos que você não tem a intuição do que é o certo a fazer. Simplesmente não tem. Aí vem essas métricas, percebem? Quando você, sei lá, então faz uma mediana aí. Mas a média vai ficar ruim, então faz uma média harmônica. Entendeu? Deixa eu rabiscar, senão a gente fica só doblar, não dá. Ó, esse, vou botar aqui bonitinho. Precisão, verdadeiro positivo sobre condição positiva prevista. Quer dizer, é o verdadeiro positivo mais... Não, condição positiva prevista é o verdadeiro positivo mais o falso positivo, mais FP. Então, esse aqui é o precisão. Agora vamos ver o outro aqui, o revocação. Evoque. Recall. O verdadeiro positivo dividido por, o de baixo é diferente. Condição positiva é verdadeiro positivo mais falso negativo. Tá vendo que é diferente aqui, ó? O resto é igual. Então, beleza. E aí, eu vou botar um F1 aqui, que ficaria 2 vezes a multiplicação, esse revoke, dividido por break, mais revoke. Tá bom? Agora, vamos expandir esse treco aqui. Break revoke, VP mais FP, vezes VP mais FN, que é a única diferença, dividido por VP mais FP mais VP mais FN, tá certo? Esse daqui é diferente. Agora, talvez não precise fazer essa continha, talvez só no olho dê para... Imagina que você tem um negócio onde o FN... não precisa fazer a continha inteira, não. Imagina um negócio onde você tem FN igual a 0. Então, esse cara aqui ficaria perfeito, certo? Mas esse cara não. Concorda? O que eu quero fazer é o seguinte, imagina grande. Eu quero mostrar essa situação aqui, ó. Imagina uma situação onde você não tem falso negativo. Isso aqui é 0. Tudo bem? Isso faz com que... Deixa eu botar de outra cor aqui. Isso faz com que sua revocação vá para 1. Mas não mexe na precisão, concorda? Então,
você não tem falsos negativos. Você não fala assim, não cai nada na sua mão que seja verdadeiro, que você fala, esse não. Só que você fala um monte de besteira, você tem um monte de falso positivo. Tudo bem? Um monte. De modo que esse valor, sei lá, muito mais mesmo. De modo que esse negócio fica praticamente zero. Vou chutar o pau da vaca, tá bom? Isso aqui é gigante. Pode ser? Só para a gente analisar o que está acontecendo aqui. O que vai acontecer se tiver um treco desse? Você vai ter um negócio que é praticamente zero, vezes uma coisa que é 1, dividido por uma coisa que é praticamente zero, mais uma coisa que é... Isso aqui vai praticamente zero. Concorda? Professor, tá travando bastante também, professor. Eita, nós. Os caras devem ter ligado a internet de novo. Sexta-feira de pai não deixa os caras ver desenho. Brincadeira, né? Estão ouvindo? Agora tá dando pra ouvir. Então vamos lá. Em que parte que... Ó, vamos lá de novo. Então você tem essas duas definições, tá bom? Imagine uma situação onde o falso negativo é zero. Tá bom? Se era para pegar, você pega. Copia. Certo. Copia. Agora, imagine que nessa mesma situação, nesse mesmo problema que você está, você fala muita besteira. Está cheio de falso positivo. Então, esse pedaço aqui é tão grande, vamos supor que ele é tão grande que faz essa continha quase ser zero. Tudo bem? Ou bem pequena. Copia. Cópia. Ok, Roger, vamos lá. O que vai acontecer nessa situação? O seu F1 vai dar uma coisa que é quase zero, vezes 1, dividido por 0 mais 1, que basicamente vai dar quase zero, concorda? Sim, professor. Então, o F1, ele é capaz de detectar sozinho, num único número, a situação onde qualquer fumaça é incêndio. Não entendi muito Você bem, viu professor. qualquer fumaça, você já chama de incêndio. Então, você nunca deixa passar um incêndio. Falso negativo, zero. Mas, em compensação, o cara está fumando aqui do lado, você já meteu. O cara está fumando, você já disse que é incêndio. Está fazendo um churrasquinho, você já disse que é incêndio. Cheio de falso positivo. A medida F1 vai perceber isso. E vai dar uma performance para o seu classificador ruim. Tá vendo? Mesmo a sua revocação sendo excelente. Deu para entender? Deu. Agora eu quero fazer mais um exemplo nessa linha, só que agora é o contrário. Agora vamos mexer no contrário, só nessa parte aqui, ó. O Agora F1, vamos o supor- F1. Hã? Não, eu ia perguntar se o F1 ele detecta diferença. Muita diferença entre esses dois. Muita diferença entre que dois? Desculpa, precisão e revocação? É, tipo, ele é menor quando eles são muito diferentes. Sim, sabe por quê? Porque é uma... Não, peraí, deixa eu explicar melhor. Não é que ele... sim, de modo indireto, tá? Porque o único jeito deles serem diferentes é aqui, né? É aqui que você brinca. É isso que faz eles serem diferentes, tudo bem? É, porque é a única coisa que muda. Exato. Se você for perfeito, que você sempre fala...
você nunca fala merda e você nunca deixa escapar nada, aí a precisão é 1 e a revocação é 1 e o seu F2 é 1. 1 vezes 1 dividido por 2, por 2 vezes 2 dá 1. O seu F1 seria perfeito. Tudo bem? Mas ele não fica falando se a diferença entre os dois for muito grande, vai cada vez mais para o zero. É porque, indiretamente, sim, porque a diferença entre os dois ser grande significa que esses dois termos aqui estão diferentes, percebe? Eu quero fazer o outro lado do exemplo. Eu quero fazer agora um exemplo onde você nunca fala falsos positivos. Isso aqui é da ordem de 0. Próximo de 0, vai de conta. Então, você nunca fala incêndio quando não é. Mas o seu falso negativo é gigante. Porque você só é o classificador de incêndios Bolsonaro. Ele só fala que tem incêndio quando metade da floresta pegou fogo. Aí ele fala, olha, tá pegando fogo, hein, ó. Quando metade da floresta já queimou, ele fala alguma coisa. Então, o falso negativo é gigantesco. Vai dar o mesmo problema, só que ao contrário. Porque isso aqui vai dar da ordem de 0, esse aqui vai dar 1, da ordem de 1. E quando você misturar os dois no F1, vai dar 1 vezes 0 dividido por 1 mais 0, que vai dar da ordem de 0 também. Faz sentido ou não? Eu quero que você tenha a intuição de o que esse F1 está fazendo. Para agora eu começar a detonar ele. Eu ainda não peguei muito no significado dele. Vamos com calma, então. Não, isso é muito importante. Vamos aproveitar que é live, porque se fosse YouTube você voltava de novo. Vamos lá. Existe uma continha que chama F1, beleza? E ela é usada quando você não sabe a priori o que é mais importante, precisão, revocação. Você não sabe a priori o que é mais grave, falso positivo ou falso negativo. Eu discuti agora há pouco o casinho, é meio fake, meio bobinho, mas é real, a gente sabe disso. No direito existe esse princípio de que o falso positivo no direito é inaceitável, digamos assim. É claro que na prática não é assim não, depende até da sua cor, mas você sabe que, em princípio, o falso positivo é muito grave. Beleza? Beleza. Então, os métodos em direito, os classificadores não matemáticos deles, lá, os conversam a filosofia toda por trás, de você provar que uma pessoa é realmente culpada, em terceira, em última, em 20ª instância, tem a ver com não tem o trânsito julgado, blá, 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 em sei lá quantas milhões de instâncias, para não ter falso positivo. Qual que é o lado ruim disso? O falso negativo do direito é gigante também, né? Mas tudo bem, a sociedade aceita isso porque falso positivo é muito grave. Esse exemplo que eu estou te dando, a gente sabe antes de começar que falso positivo é grave. Então não tem nada a ver ficar fazendo medidas F1 em classificadores de direito. Por quê? Porque você pôs, a priori, um valor seu dizendo que você não quer que tenha falso positivo. Beleza? Mesma coisa com falso negativo num problema específico que você esteja trabalhando. Agora, muitas e muitas vezes a gente não tem isso antes de começar. A gente não sabe qual que vai doer mais, falso positivo e falso negativo. Se você não sabe, então é mais parcimonioso, é mais justo você simplesmente adotar que eles valem igual. Concorda? Concordo. Eles valerem igual matematicamente significa isso aqui, ó. Eles valerem igual é fazer essa continha aqui, ó. 1 sobre prece mais 1 sobre prece, 1 sobre revoque, dividido por 2. Que basicamente joga 2 para cima, lá, fica assim. Prec vezes revoque, dividido por prec
mais revoque. Isso aqui não é milagroso. Isso aqui é a matematização de uma ideia. A ideia de que eu não faço a mínima ideia qual. A ideia de que eu não faço ideia. A ideia de que eu não faço ideia qual dos dois que é mais importante, então eu vou considerar os dois igualmente. Tudo bem? Tudo bem. Beleza. Então, você chega nessa continha. Agora vamos ver o que essa continha faz. Ela leva em conta os dois de uma forma. Ela leva em conta as duas propriedades, o de falar merda e o de não deixar nada passar, simetricamente. Uma não é mais importante que a outra, percebe? Sim. É igualmente importante, porque como eu não sei qual é melhor, dei o mesmo tipo de peso para as duas. Beleza. Aí eu quis analisar situações extremas de um classificador super preciso, negócio precisão, que é os verdadeiros positivos, era positivo e você acertou, dividido por todos os, vou até botar aqui, dividido por todos os positivos, que por sua vez é o verdadeiro positivo mais o falso positivo. Tá bom? Tá certo. Essa é a precisão. Vamos conferir para ver se eu estou falando besteira. Precisão. Precisão, olha lá, o verdadeiro positivo dividido por condição positiva prevista. Condição positiva prevista é esse. Tudo bem? Esse e esse. Foi o que você falou que era. Você falou que era, tem duas partes. O que você acertou e o que você errou. Beleza? Certo. Você falou que era positivo, mas você falou merda. Falso. Você falou que era positivo e você acertou. Verdadeiro. Beleza? Beleza. Tá. Aí, mesma coisa para revoque. Revoque é o verdadeiro positivo dividido por o... então vamos ver lá. Verdadeiro positivo, revoque. Verdadeiro positivo por condição positiva. Quer dizer, as coisas que realmente eram positivas. Condição positiva é essa coluna aqui, ó. Tá vendo? Que tem verdadeiro positivo mais falso negativo. Verdadeiro positivo. Mais falso negativo. Porque ele era positivo, mas você falou que não era. Então ele é falso negativo. Tudo bem? Um falso negativo é um negócio que você falou não, mas devia ter falado sim. Beleza? Posso ir em frente? Pode. Esse pode foi mesmo ou não? Eu demoro um pouco para processar o que você fala, eu só entendo um pouco depois. Tudo bem, é o delay da internet. Pronto. Então, qual que é a diferença entre essas duas formulinhas? Só esse termo aqui, tá vendo? Então, são essas duas coisas aqui que vão fazer a sua medida F1 variar. Porque ela tem o revoque mais preciso dividido por revoque mais preciso. Não, certo? A única coisa que vai variar é o resto é igual, ó. Beleza? Beleza. Então tá. Aí eu queria analisar os casos extremos, para a gente ver que a medida F1 ela é capaz de detectar coisas nada a ver mesmo. Por exemplo, imagina um caso em que o falso positivo é praticamente zero. Vou fazer de outra cor. Falso positivo é praticamente zero. Então, você nunca fala besteira. Tá bom? Você nunca fala besteira. Você nunca fala que tá pegando fogo quando não tá. Certo. Mas, ao mesmo tempo,
tá cheio de incêndio que você finge que não viu, ou acha que não é, porque você tem medo de falar besteira, então você não fala nada. Então esse número aqui é enorme, faz de conta, tá bom? Muito. Fn muito maior do que Vp, faz de conta. Nesse cenário, o que vai acontecer? Esse seu número, um número grande vezes um número pequeno dividido pelo grande, ele vai ser praticamente zero, ele vai tender a zero, tudo bem? Certo. E esse daqui de cima vai ser 1. Porque o seu FP é quase zero ou zero, então VP dividido por isso aqui é praticamente 1, vai dar 99,999, beleza? Certo. O que acontece com o meu F1 nesse cenário extremo? Eu ponho revocação 0, 1, 0 mais 1. Isso aqui dá 0. Aproximado, tá? Faz de conta que não é 0 exato, é um número pequeno. No limite. Tá bom? Ou seja, a sua medida F1 percebeu que tinha alguma coisa estranha com o seu classificator, com o seu classificador. Ela percebeu que tem alguma coisa errada aí, ele não é bom, não. Ele é preciso, que maravilha que ele é preciso, mas ele não é bom, não, ele não é equilibrado. Faz sentido? Faz, sim. E a mesma coisa ao contrário. Agora imagina o contrário, que você nunca deixa passar. Qualquer fumacinha você fala que é incêndio. Então, falso negativo é da ordem de 0. Tá bom? Certo. Mas, em compensação, você fala merda que não acaba mais. Você é o cara que só fala merda. Qualquer fumacinha você fala que é incêndio. Então, imagina que esse número é enorme. FP é muito maior do que VP. O que vai acontecer? O seu F1 também vai perceber isso. É o outro extremo, que vai dar 1 vezes quase 0, 0, vai dar praticamente 0. Ele vai perceber que seu classificador é esquisito, que não é bom coisa nenhuma. Se você tivesse comprando um método e os caras falassem, não, o meu método ele é muito preciso, ele tem uma precisão de 0,998. Aí você fala, é mesmo? Tá, mas e aí? Eu quero ver o F1. Percebe? É isso que eu estou tentando ensinar para vocês. Que você não pode olhar só uma dessas coisas. Porque é possível você ter casos ruins que tem parte da performance boa. E se os dois forem horríveis, dá um monte de FN e FP? Tudo. Aí vai dar 0 vezes 0 dividido por 0 mais 0, que é 0 sobre 0 indefinido. Não, mas vai dar algum. Imagina um número pequeno, delta, vezes epsilon, delta mais epsilon. Isso aqui tende a 0. Vai dar um número pequeno também. O que era de se esperar, né? Porque se um deles está uma merda, ele já te avisa. Se os dois tiverem uma merda, ele tem que avisar também, né? Senão não seria uma medida boa. Que a multiplicação, quando fica pequena, ela fica mais pequena que a soma. Mais menor de pequeno, mais pequenininho ainda. Ah, sim. Tão pequeno quanto você queira, como diria um e os outros por aí. Para cada epsilon sempre existe um delta. E quando ela vai ficando maior, ela vai ficando mais perto da soma. Isso. Não, espera aí. O F1 maior significa que o classificador é bom, porque ele fala pouca besteira e ele fala pouca besteira e quando tem que falar, ele fala. Entendeu? Vamos fazer esse exemplo. O cara que fala pouca besteira, esse aqui vai ser da ordem de 0. Concorda? Ou pequeno, vai ser pequeno. Fala pouca besteira, vai ser um número pequeno perto de FP, é muito menor do que VP. Porque ele fala pouca besteira. Isso aqui significa falar pouca besteira. E esse aqui, FN, muito menor do que VP, significa quando precisa falar, ele fala. O seu classificador não é tímido. O que vai acontecer nesse caso aqui? Nesse caso aqui, essa continha vai ficar aproximadamente 1, essa aqui vai ficar aproximadamente 1.
E aí o seu F1 vai ficar 2 vezes 1 vezes 1 dividido por 1 mais 1, que é aproximadamente 1. Entendeu? Entendi. Então, é uma medida boa que te dá uma noção do balanço das coisas. E ela é muito famosa. Ela não é perfeita, ela tem críticas. Eu quero falar dos problemas dela agora, mas primeiro, para eu começar a detonar um negócio, você precisa ter entendido ele primeiro. Tamo junto, pessoal? Ou eu tô falando só com ele? Estamos aqui. Tamo junto. Inclusive, tem uma pergunta no chat. Pergunta no chat. Pergunta para mim. Eu tenho que ficar procurando as coisas no chat. Qual é a diferença? Cadê? Que pergunta? Último. Professor, no caso de FP... Tô sem microfone. Não, tudo bem. Alguém podia ler para você, mas tudo bem. Professor, caso FP... No caso do FP e do FN terem pesos diferentes, como no direito, o que mudaria na fórmula? 2 multiplicando... Não. Mais que isso. Bom, tá, vamos por partes. Essa formulinha, ela saiu daqui, ó. O F1, ele supõe que as duas coisas têm o mesmo peso. E é por isso que daqui você vai parar aqui, beleza. Se elas não tivessem o mesmo peso, se tivesse algum tipo de alfa, 1 menos alfa aqui, alfa é letra proibida nessa área, porque alfa tem a ver com erros do tipo sei lá o quê. Vamos botar epsilon. E aqui é 1 menos epsilon. Aí, para ser uma média harmônica com epsilon aqui, não ia ser mais 2 aqui embaixo. Seria algum outro tipo de... Vamos ver se... talvez até tenha aqui, deixa eu ver. É uma média ponderada diferente, onde epsilon é um peso arbitrário que você decidiu. Talvez até tenha nome isso. Ó, tá aqui, ó. Ó que bonito. Já tá no jeito aqui, chama F. Essa eu não conhecia, tá? Eu sei que as pessoas ficam... É importante você saber o básico e depois tem toda uma indústria de fazer métricas novas. Vai ter sempre alguém que fez um mestrado no DCM falando que inventou uma métrica nova, porque não sei o quê, blá, blá, blá. Lindo, maravilhoso, tudo muito válido, com não sei o que lá de Salles, tá ótimo, maravilha. Mas o que importa é você entender que, bom, o cara tá basicamente dando aquela cozinhada, dando aquela esticada no básico, né? Colocando mais peso do que para um para o outro. Então esse exemplo desse F-beta, que eu nem sabia que existia, ou sabia, esqueci, sei lá, ele tá fazendo exatamente o que você pediu, tá botando um peso beta quadrado, sabe-se lá por quê? Quando o recall é beta vezes mais importante do que a precisão. Sei lá por que o cara acha que é beta vezes mais importante, mas ele acha que é. Aí fica desse jeito, ó, fica F beta desse jeito. Tudo bem? É só uma manipulaçãozinha da mesma continha. A ideia que é importante aqui, porque se você quiser mudar as coisas... Agora, escolher o valor de beta é totalmente arbitrário, né? Quem foi que falou que beta é 8, 20, 45? Mas tudo bem. O que é esse negócio? Aí o cara põe o nome dele, eu não conheço. Mas tem cara de importante esse cara, eu não conheço. Não, peraí, acho que eu conheci. O cara, não é o cara que fez uns algoritmos de... Não sei, deixa pra lá. O que importa é que você saiba que dá para mexer nisso, sim. Só que aí você mexe na continha original e vai cair numa formulinha um pouco diferente por causa desse peso. Tudo bem? Lucas, tá sem microfone. Deu para entender? Ótimo. Mas tem um defeito grave. Grave não, mas tem um defeito... É grave, sim. Tem um defeito grave nessa. É muito utilizada, tem um monte de gente que usa, você vai ver em tudo quanto é lugar, mas ela tem um probleminha. Como eu enfatizei aqui, ó, ela leva em conta precisão e revocação. Ou, em outras palavras, leva em conta VP, FP e FN. Mas ela não leva em conta as 4. Está faltando uma. Ops. Verdadeiro positivo, verdadeiro negativo, falso positivo, falso negativo, não é isso?
Tá faltando esse aqui, o verdadeiro negativo. Isso não está sendo levado em conta em lugar nenhum. Mas uma que é muito boa e está sendo amplamente difundida aí é uma que chama de Matwells. E não está aqui, mas está aqui, ó. Ele é bem legal. Tem gente que diz que foi reinvenção da roda, mas ele é bem legal porque ele leva em conta... é uma formulinha complicada, cheia de onda, mas... Deixa eu ir lá no Matwells Coeficiente. Mas ela tem uma semelhança muito grande com a nossa boa e velha correlação que a gente está acostumado. Claro, você pode escrever ela de várias formas, assim, assado, tal. Esse aqui é em termos de todos os termos. Mas se você for ver aqui, ó, deixa eu voltar. Tem true positivo, true negativo, falso positivo e falso negativo. Todo mundo está contemplado de alguma forma. Esse é bem legal. Tem outros índices, tá? Como, por exemplo, esse outro aqui, ó. Esse eu nunca usei, não sei se é bom ou se não é bom. Mas, e tem outros, tá bom? Mas eu acho esse aqui bem interessante, porque ele tem essa cara de coisa que a gente conhece, que vai de -1 até 1, 0 é ruim e 1 é bom. E -1 está desbalanceado para o outro lado. Então eu quero que você calcule esse monstrinho. Não, eu ia aproveitar para tirar... Mas eu ainda estou com um pouco de dúvida sobre essas métricas, no sentido de quando, por exemplo, entender quando que eu preciso usar uma métrica para avaliar o problema, né? Eu já entendi que depende do problema, então, tipo, depende do tipo, assim, do problema, né? Mas eu queria saber se existe alguma relação do tipo dos dados, por exemplo, se ele é qualitativo, contínuo, etc., com as métricas que eu vou escolher, sabe? Se isso influencia em alguma métrica, alguma coisa desse tipo. Ó, para escolher, para você olhar essas métricas, que são opções, e dizer quem vai mandar no meu problema é essa daqui, você precisa, não é tanto os dados que vão falar, mas sim as consequências da decisão baseada nesses dados. Então, por exemplo, se você precisa de um problema com alta precisão, quer dizer, você não pode se dar o luxo de ficar falando coisa que não é. Aí quem vai guiar você é a precisão, mesmo que ao custo de outros, percebe? O que quer dizer isso na prática? Vamos pensar num exemplo. Você está lá, esse exemplo da faca, tá bom? Vamos supor que você precisa de um detectar num vídeo uma faca em cima da mesa. E você tem que acompanhar a faca. Sei lá por que você quer isso. Se o seu classificador chama garfo de faca, vai estragar completamente a sua medida. Percebe? Então você precisa dar atenção para a precisão nesse caso. Porque o que você fala tem que ser mesmo. Se para você ser preciso, você tem que sacrificar a revocação, ou seja, eu não posso confundir faca com garfo. Isso quer dizer que o meu método vai ser engenheirado, vai ser desenhado de uma forma que talvez apareçam facas que eu não pegue. E tudo bem. Porque aí você vai compensar com um conjunto de dados maior, você vai fazer uma amostragem diferente. Então, quem está ditando, nesse problema, exemplo que eu estou falando agora, quem está ditando, quem vai ser a métrica que supervisiona o trabalho, é a aplicação, é a consequência de errar, e nem tanto o tipo do dado. Percebe? Se ele é discreto ou não é discreto, não entrou na consideração. O que entrou na consideração é o que acontece quando eu erro. Que é uma coisa que vem downstream, percebe? É esse tipo de consideração que vai falar assim, ó,
estamos inventando um classificador, vai ter um monte de coisa para mexer, vai ter que pôr camadas, vai ter que fazer não sei o quê, vai ter que nos fazer não sei o que lá. Qual que vai ser o critério que vai nos guiar? O critério de precisão? Então tá bom. Para obter mais precisão, eu preciso que a faca esteja perfeita. E aí você vai tomar decisões de projeto ao longo do caminho, você vai cortar coisas, você vai introduzir coisas, vai mudar parâmetros, sempre tentando otimizar a precisão. Por quê? Porque lá atrás você disse que esse era seu critério principal. E por que você falou isso? Porque naquele problema específico foi consenso de que a precisão era importante. E como é que você chegou a essa conclusão? Discutindo teoricamente o que acontece quando você erra. Fez sentido? Eu não estou tentando te enrolar no depende, eu estou falando a real. Vamos dar outro exemplo. Vamos dar outro exemplo. Se seu objetivo é descolar bolsa de mestrado, então você tem que otimizar a sua média ponderada, certo? Aluno USP, todo mundo sabe do que eu estou falando. Se você quer bolsa de mestrado FAPESP, você tem que otimizar a sua média ponderada. Beleza? Uhum. Para otimizar a média ponderada, eu estou ensinando as coisas erradas para os caras, tenho certeza que vocês já sabem de tudo isso. Não vai falar depois para o Wilson, para o Joaquim, que o professor está ensinando a fazer engenharia de média ponderada, hein? Mas se você precisa fazer uma engenharia de média ponderada, a primeira coisa que você descobre é como que a média ponderada é feita, beleza. Aí você descobre que ela é função dos créditos. Número de créditos vezes nota. Bom, então é bom tirar nota boa em matéria que tem um monte de créditos. Beleza. Aí você tem o opção sabidamente mais fácil e o opção sabidamente mais difícil da mesma matéria. Você vai na mais fácil. Essas coisas são para otimizar suas notas, não para otimizar seu aprendizado. Eu fiz isso na graduação. Eu fiz mecânica 1 à noite com o fuleiro. Fuleiro não, ele era super poderoso, mas na aula ele era fuleiro. Ele era tão power que ele nem ia dar aula direito. Todo mundo sabia que tudo ia dar certo no final, e eu queria dar um power up na minha média poderada. Então, eu não fui fazer de manhã com os caras que realmente aprenderam. Faz sentido, não? Por quê? Porque eu estava otimizando um critério específico que eu pensei antes. Então, eu fiz escolhas que otimizaram um aspecto do problema, da média ponderada. Aí você pega umas disciplinas de esporte, faz umas optativas bem moleza, para aumentar a média ponderada, certo? É uma estratégia deliberada que agrada o endpoint final. Se você vai pegar a bolsa de mestrado da CAPES, essa estratégia não serve para nada, porque a bolsa CAPES, em alguns programas, é o resultado da prova de ingresso. Ninguém nem olha a sua média ponderada. Então não adiantou nada você fazer essa estratégia toda. Nessa segunda opção, você teria que estudar para a prova. Percebe que são escolhas que você faz, estratégicas no desenvolvimento do seu aprendizado, ou seu classificador aí, seu aprendizado de humano mesmo, que tem tudo a ver com a sua métrica no final. É a mesma coisa aqui. Se precisão vai dar as cartas, então você vai desenhar todo o seu sistema de reconhecimento de padrões para dar a maior precisão possível, às custas de outros. Faz sentido, não? Ficou bem claro agora, professor. Mas aí pode ser que o seu F1 deu uma bosta. Porque você nunca quis otimizar o F1. Faz sentido, não? Uhum. É isso que eu quero dizer com depende. Então não tem a ver com o tipo de dados, tem a ver mais com o que acontece se eu errar. E quando você não sabe nada disso a priori, tanto faz como tanto fez, vem essas métricas do tipo F1, do tipo Metros, que leva tudo mais ou menos em conta igual. É quando você não tem opinião sobre o que vale mais, entendeu? Uhum. Beleza, vamos lá que tá quase acabando. Versus F1. Eu acho que é esse aqui, ó. As advantagens do Match Correlation Coefficient sobre o F1 Score e acurácia em classificação binária, em avaliação de classificação binária. É quentinho o paper. E é muito interessante, mas está tudo em inglês, tá? Não precisa ler tudo, não. Mas ele explica muito calmamente,
qual que é a vantagem de um do outro, por que não leva em conta umas coisas. É um negócio muito bem feitinho. E não tem a ver só com genômica e bioinformática, não sei nem por que foi parar nessa revista. Mas é um negócio muito bem feitinho que explica por que a gente devia usar. Assim, já tinha gente falando isso, esses caras não são os primeiros a falar isso. Eu vou botar aqui no chat. Não são os primeiros a falar isso, você não precisa ler tudo, mas o abstract eu acho que você devia ler. Cadê aqui o chat? Mas, para justificar o que eu estou falando, eu não quero que você pense, o professor da matéria falou. Não fui eu que inventei essa história, só estou te contando. Mas eu acho incrível que não está nem disponível aqui no Wikipedia. Você vê que o Wikipedia é bom, mas nem tanto. Ele reproduz um pouco das coisas que todo mundo fala. Sendo que esse F1 score está sendo... Então, a próxima vez que você vê os caras, não, porque o meu F1 score, você fala, mas e seu Matthews? Aí os caras, como assim? Você não sabia que Matthews... Quer ver? Você não sabia que o Matthews produz o mais informativo e verdadeiro score, avaliando classificações binárias? Você não sabia? Porque... ele é mais confiável estatisticamente e produz scores maiores somente se a predição tiver bons resultados. É? Onde você estudou, filho? Na USP. Viu, seu Dória? Não tira nosso dinheiro, não. Aqui é melhor. Entendeu? Você precisa fazer a sua... Enfim. Agora vamos pro... Não vamos pro último, porque você não calculou o treco ainda. Mas voltando à pergunta dele. Então, pegar um número muito alto é ruim. Pegar um número muito baixo é ruim. E qual que é o bom? O bom é aquele que der a melhor performance. Note que eu não entrei no mérito da questão de ser suficiente. Por exemplo, o melhor aluno da disciplina X pode ter tirado 6. Isso é bom? Não sei, eu só sei que o melhor tirou 6, entendeu? São coisas diferentes. Então, o melhor classificador aqui teve essa performance. Essa performance de Matthews de 0,9 está muito boa, está muito decente. Estou achando que o valor melhor mesmo é esse 0,89 aqui. Que é um valor de uma correlação alta, mas não muito chata. Mas também não muito permissiva. Então, isso que vocês estão fazendo é um problema real. Só que didático, porque só tem um critério só. Aí ele perguntou, eu esqueci até quem foi que perguntou, mas aí ele perguntou, tá, beleza, então é assim que eu vou fazer os cortes? Só que vai ser um pouco mais sofisticado que isso. Talvez você tenha mais do que um parâmetro. Então o que você vai fazer é varrer o espaço de parâmetros, e aí vem uma nova dificuldade. Pode ser que varrer os espaços de parâmetros seja impossível. E aí que entra aqueles negócios de computação de gradiente não sei o quê, como é que é? De algoritmos genéticos, porque na verdade você está explorando o espaço de parâmetros de uma forma que não é exaustiva, porque não vai dar tempo antes do universo acabar. Então você está explorando o espaço de parâmetros de uma forma esperta, mas no final, se você vai para a direita ou para a esquerda, se você subir o morro ou não vai, depende de algum critério. E esse critério do Matthews é um bom critério. Fez sentido? Uma resposta longa para uma pergunta curta, mas é sexta-feira, não é mesmo? Fez sentido, professor. Então, é isso que é importante, você desenhar os seus processos de modo que ele caminhe na direção certa, com algum critério, que tenha chance de não fazer merda. Porque quanto mais camadas deep learning, quanto mais hand-waving você fizer, hand-waving hand, mão, waving, ficar acenando, sabe? Nada nessa mão, nada, sabe? Hand waving é quando o cara chega e fica mexendo a mão e fazendo um monte de coisa, e você fala, tá, mas o que vocês estão fazendo, afinal? Break it down for me, sabe? Quebra para mim os pedacinhos. Quando o processo é complicado, cheio de camadas deep, é muito fácil se perder. E aí fica tudo muito mágico, muito, eu pus as camadas e elas cuspiram isso. Tá, mas
Estamos indo na direção certa? Essa é a diferença. Quando você sabe o que você está fazendo, mais ou menos, ou tem um critério, a chance de você não ficar navegando só e não ir para lugar nenhum é menor. Você desenha um processo que tem chance de ganhar, entendeu? E esse é um bom jeito de fazer. Com mais parâmetros, não só com um. Com um é fácil, a gente faz o grafiquinho, vocês vão fazer o grafiquinho dessa coluna, e essa também, só para a gente ver. Dessa coluna e essa daqui em função dessa. Mas aí, num problema real, tendo muitos parâmetros, ou tendo 10 parâmetros, ou tendo um só, no final você tem uma matriz de confusão. E aí dela você obtém esses valores. E aí você pode fazer um negócio que é a última coisa que eu vou falar, porque já deu, né? Que é a curva de Rock. É um Rock curva. Que é a última coisa que eu queria falar. É um clássico, tem outras opções, tem gente que fala que faz melhor, que faz pior, mas esse é um clássico que tem que saber. Que é basicamente um grafiquinho que pega duas coisas. Sensitividade. Vocês estão aqui comigo ainda? Sim. Esse sim foi meio. Tô, professor, tô. Ó. É simplesmente um grafiquinho que coloca no X o 1 menos especificidade e no Y a sensitividade. Ou seja, ele captura aquelas duas coisas que tem no F1, né? De você, se tiver fogo, você fala, você é sensível, se o que tiver que ser detectado tá lá, você pega, você consegue ver, versus 1 menos a especificidade. Você fala para qualquer coisa ou você fala para o negócio certo mesmo? Esse grafiquinho é um clássico. E aí tem a interpretação dele. Por exemplo, um classificador perfeito, ele é aqui ele fica no cantinho. Ele é totalmente sensível e ele é totalmente específico. Portanto, 1 menos específico dá 0. Não me pergunta por que é assim, tá? É assim porque ficou assim, é tradicional. Por que tem que ser 1 menos específico? Não dá para pôr simplesmente especificidade logo de uma vez? Dá, você pode mexer. Mas esse é o que todo mundo usa, é um clássico, então você tem que aprender, tá bom? É 1 menos especificidade. Então, se ele for perfeitamente específico, dá 1. 1 menos 1, 0. E se for totalmente sensível, dá 1. Fica nesse cantinho aqui, tá vendo? Onde está a seta preta. Quanto mais perto desse cantinho, melhor. Quanto mais perto do outro, pior. Só que se você fizer nesse outro aqui, é porque você está fazendo alguma coisa errada no código. Porque chutar aleatoriamente ficaria mais ou menos nessa linha aqui. Você não pode ter um classificador que faz pior do que ao acaso. Tipo previsão do tempo, sabe? Vai chover? Se os caras falaram que vai chover, então é melhor não, então não vai, sabe? Não pode ser assim. Não, brincadeira, não é assim não. Previsão do tempo é chique. E essa é a curva. É só isso, não tem nada demais, mas ela é um clássico. O legal dessa curva não é jogar só os pontos. Você pode ter, esse aqui é um classificador, se dependesse dessa curva do Wikipedia, você ia falar que o C é melhor do que o A, o B é igualzinho jogar uma moeda, seu classificador é totalmente inútil, e o C tem alguma coisa bem errada com ele, deve estar errada no código, deve ter alguma coisa fundamentalmente errada, porque ele está fazendo pior do que ao acaso. Ou seja, tem uma regra, e uma regra que está fazendo o contrário do que devia fazer. Então você olha o código, porque deve ter alguma coisa que está ao contrário lá. Beleza. E aí as pessoas colocam nesse gráfico aqui. O legal, nesse exemplo nosso, é a gente jogar cada pontinho desse ser uma dessas escolhas. Cadê a matriz? Cada uma dessas escolhas aqui vai gerar uma especificidade e vai gerar uma sensitividade. Está aqui, inclusive. Vai gerar... Cadê a sensitividade? A gente não pôs? Sensitividade também é conhecido como... Goddammit, cadê? Sensibilidade. Sensibilidade a gente não fez, né? Professor, Revocação. se cair naquele caso que ele tipo, fala mais errado que o aleatório, não dá pra falar pra ele dizer o contrário e aí consertou? Então, se você tem um método que fala pior do que ao acaso, é porque deu algum problema no código, algum problema no método que está fazendo o contrário do que devia. Percebe?
Então, você fala pra ele, quando você fala não, muda pra sim. Então, isso aí seria... É zero se fizer isso, tá? Mas acontece, tá? As pessoas às vezes dão uma desperto. No fundo, não é pra você pegar e trocar o que o cara... toda vez que ele fala sim, a gente fala não, porque o meu classificador, ele é meio do contra, sabe? Não é pra você fazer isso. É pra você... Mas certamente ele tem algum valor, porque ele tá prevendo o contrário. Então... É provável que deu alguma merdinha lá no código, alguma entrada que você tinha que pegar da coluna 1 e tá pegando da 2, sabe? É uma coisa que vale a pena ser investigada, mas jamais, pelo amor de Deus, não vai falar que o Vencio deixou fazer isso. Você pega e inverte e pronto. Não. É para você investigar por que tá dando o contrário. Porque errar sistematicamente tudo ao contrário significa que você está certo. Basta trocar, não é mesmo? Significa que seu classificador tem alguma coisa de bom ali, mas está dando alguma confusão de fio no final. Algum sinal, alguma coisa. Mas não é simplesmente troque e pronto, pelo amor de Deus, não faça isso. Mas então, voltando, a gente tem o recall e a especificidade. Então, rapidamente, você pode fazer esse gráfico para todas as opções nossas. E aquele que tiver mais para o canto é o melhor. Essa estratégia que eu acabei de falar... ela é geral no sentido de que se fosse um conjunto de parâmetros, e não só um parâmetro só, se fosse um vetor de 10 parâmetros diferentes que você está explorando, a forma de descobrir quem é o melhor, o gráfico, a tabela de contingência de confusão seria exatamente a mesma. Percebe esse momento mágico da aula para a gente encerrar de uma vez? Porque é isso que eu preciso que enfie na sua cabeça. Nós estamos fazendo um exemplinho com um critério de corte simples, didático, para todo mundo conseguir fazer, apesar de eu não ter visto todo mundo fazer. Mas o raciocínio que está por trás, ele serve para situações mais complexas, que podia ser 10 parâmetros, podia ser 15, podia ser 30 layers, não importa. No final, e essa eu acho uma grande diferença entre a estatística tradicional e o machine learning. O machine learning fala, beleza, tem um monte de mágica, tem as camadas, é muito deep, é uma zona, tá cheio de voodoo aí no meio, eu não sei como. Mas no final, sai uma matriz que diz, e aí? Acertou o erro? Entendeu? Isso é muito poderoso. A estatística tradicional não fazia tanto isso, ela estava pouco acostumada com esse tipo de coisa, então tinha o fitting e não sei o quê, e o valor de não sei o quê, era mais cheio de hand waving. O computacional é mais assim, tá, beleza, e aí, acertou ou não? E essa estratégia de acertou ou não, ela funciona independente de qual é o valor de corte. Vocês conseguiram passar essa mensagem? Porque se eu não conseguir, eu não posso ir embora. Eu quero ir embora. Chega. Então fala que eu consegui, ou se não conseguir, me explica. Conseguiu. Ah, que bom. Maravilha. Isso aí foi um conseguiu de quero ir embora para casa, mas tudo bem. Se bem que você já está em casa, né? Ninguém vai pegar ônibus nem nada. Mas, enfim, é muito importante isso que eu estou falando, do ponto de vista conceitual. Claro, você ter entendido totalmente o que eu falei não faz com que amanhã você arrume um emprego de data science e saia pilotando as coisas. São habilidades diferentes, tá bom? Eu estou dando um negócio conceitual para você ter uma fundação sólida, mas isso não te exime de ter que pôr a mão na massa e fazer coisas você mesmo para ganhar uma habilidade. Por outro lado, não adianta muito ter habilidade de ficar falando besteira. São coisas... Eu espero também que tenha caído a ficha de que são propriedades diferentes. O recall é uma coisa, especificidade é outra, e você tem que ter um equilíbrio dessas coisas. Beleza? Posso ir embora ou quer que repita diferente alguma coisa? Por mim, tá beleza? Então tá bom, eu vou querer que vocês façam o seguinte. Basta uma pessoa falar tá beleza que eu já disparo o encerrar, né? Você vê que eu não estou fazendo uma estatística, eu teria que fazer uma estatística. Quantos entenderam, quantos não entenderam? Por exemplo, quando o professor levanta a mão e fala assim, todo mundo entendeu? Do ponto de vista de classificação, isso não é uma boa ideia. Porque e se um não entendeu? Você vai continuar falando a mesma coisa para os outros 30?